Meu querido amigo que vive no mundo ao lar, eu decidi te escrever hoje porque minha luz está diferente e acho que você pode entender melhor do que qualquer pessoa daqui. Talvez eu devesse começar dizendo que no meu mundo ninguém consegue esconder o que sente porque tudo o que sentimos aparece em volta do corpo como cores e luzes que dançam no ar. Enquanto digito estas palavras eu vejo o brilho que sai das minhas mãos, um dourado misturado com um violeta inquieto que sempre aparece quando estou sincera e um pouco com medo. Tenho muita curiosidade sobre o seu mundo onde as emoções parecem silenciosas do lado de fora, então resolvi te contar como é viver onde cada sentimento é exposto como se fosse um letreiro aceso. Quando nascemos, as primeiras coisas que nossos pais fazem não são mostrar brinquedos ou fotos, mas sim aprender a ler as cores que brotam em volta da gente. Dizem que um bebê feliz emite um amarelo suave como luz da manhã e um bebê com cólica acende um vermelho denso que quase vibra no ar. Na escola, antes de aprender a juntar letras, a gente aprende a juntar cores. Os professores nos mostram imagens de pessoas e pedem que a gente diga que mistura de luz está em volta delas para treinar nossa leitura emocional. Algumas crianças viram especialistas em identificar pequenas variações como a diferença entre um azul de calma profunda e um azul de resignação triste. Eu nunca fui a melhor aluna nas matérias mais técnicas, mas sempre tive facilidade em perceber o que as pessoas não tinham coragem de falar com palavras. Meus pais brincavam que eu lia as pessoas como outros leem um livro e que isso era bonito e perigoso ao mesmo tempo. Bonito porque eu dificilmente machucava alguém por descuido, já que eu via o impacto das minhas palavras no brilho que surgia em volta da pessoa. Perigoso porque quanto mais você vê, mais fica tentada a interferir e ajustar as cores dos outros mesmo quando ninguém pediu ajuda. Crescer nesse mundo significa aceitar que você nunca está completamente coberta de privacidade. Mentir é quase impossível porque a luz te denuncia antes mesmo da fase terminar. Quando alguém diz que está bem, mas um mar de tons escuros se espalha por trás do corpo, ninguém acredita por muito tempo. É comum ouvir frases como: eu respeitei o que você disse, mas confiei no que eu vi em volta de você. Talvez você ache isso libertador porque as máscaras caem mais rápido. Mas também é cansativo sentir que não existe um cantinho totalmente só onde o que você sente possa descansar escondido por alguns instantes. Vou te dar um exemplo simples. Aqui, encontros românticos raramente são silenciosos por dentro. Dois amantes sentados num café parecem estar dentro de um vitral vivo. Quando alguém se apaixona de verdade, uma mistura de vermelho vivo e dourado quente se enrola no corpo da pessoa como se fosse um cachecol de luz. Se a paixão é correspondida, as duas luzes começam a sincronizar e dançam no mesmo ritmo. Quando não é correspondido, o brilho se rompe e pequenas faíscas se desprendem entre as duas cadeiras como se o ar estivesse partindo o coração em fragmentos que ninguém consegue juntar direito. Eu já vivi os dois lados desse vitral e confesso que nos dias de rejeição eu invejei muito vocês. Imagino como deve ser dizer que está tudo bem depois de um fora e ninguém ver a tempestade real dentro de você. Não que isso seja saudável, mas talvez ofereça um tempo de proteção até a dor ficar menos aguda. Aqui não existe esse tempo. Você sai do café acompanhado por um rastro de luz partida que qualquer desconhecido consegue enxergar a metros de distância. As pessoas ficam gentis no caminho seguro, a porta do metrô te oferece lugar e às vezes até um chocolate, mas o preço dessa compaixão é que a sua tristeza virou um espetáculo público. E por mais bem intencional que seja esse cuidado, tem dias em que tudo o que você queria era o direito de sofrer sem plateia. Uma vez uma senhora se aproximou de mim no ônibus depois de ver minhas cores completamente desorganizadas por causa de um término recente. Ela me entregou um lenço de pano muito bem dobrado e disse algo que nunca esqueci. Ela falou que no mundo dela ninguém mais sabia sofrer em silêncio e que talvez por isso a dor nunca aprendesse a escutar o próprio eco. Eu não entendi direito na época, mas com o tempo a frase ganhou peso dentro de mim. Quanto mais eu observava as pessoas, mais eu percebia como a exposição constante das emoções cria um tipo novo de obrigação. Aos poucos se tornou mal visto ter cores consideradas feias em público.
Tristeza, raiva, medo e inveja são emoções que todo mundo sente, mas que ninguém quer ver grudadas em si como um cartaz de propaganda. Então começou a surgir uma indústria enorme em torno de produtos que prometem organizar a luz. Não falo de algo mágico, mas de substâncias e técnicas de respiração, treinos de postura e aparelhos de pulso que ajustam a frequência da aurora emocional. Eles não mudam o que a pessoa sente de verdade, mas modulam a forma como isso aparece para os outros. Alguns suavizam o vermelho da raiva para um laranja mais aceitável. Outros desbotam o cinza da tristeza para um azul pálido que ninguém leva tão a sério. É como se nossa sociedade tivesse inventado uma maquiagem para as emoções. E assim como na maquiagem comum existe quem use por escolha consciente e quem use por pura pressão social. Lembro da primeira vez em que minha chefe sugeriu que eu usasse um regulador luminoso antes de uma apresentação importante. Estava nervosa e o verde vibrante da ansiedade quase piscava na sala de reunião. Em vez de perguntar do que eu tinha medo, ela deslizou uma pequena pulseira pela mesa e disse com delicadeza que certos clientes se sentiam mais seguros diante de cores firmes. Ela me garantiu que eu continuaria sendo o mesmo, que seria apenas um ajuste estético da minha luz. Coloquei a pulseira e em poucos minutos minha aurora se tornou um azul controlado com toques de dourado profissional. Por fora estava impecável, por dentro eu me senti como uma atriz presa num figurino que não escorreu. A apresentação foi um sucesso e recebi elogios de todos os lados. O problema é que depois daquele dia, cada vez que eu aparecia com cores naturais, alguém me perguntava se eu estava bem ou se tinha esquecido minha pulseira. Sem perceber, eu entrei no jogo de tentar sentir bonito o tempo todo. Passei a controlar até a forma como eu chorava para não manchar demais o espaço com luz escura. E foi nesse período que conheci os incolores. Os incolores são pessoas que não emitem luz nenhuma. Nem um fiozinho de cor. Quando você olha para elas, é como se o ar tivesse apagado uma parte da tela. No começo, muitos achavam que era problema de visão ou defeito nos sensores que alguns médicos usam para registrar as auroras. Depois descobriram que não era falha do aparelho nem ilusão do olhar. Eram pessoas reais caminhando por aí sem qualquer rastro emocional visível. A reação da sociedade foi intensa. Alguns grupos religiosos chamaram os incolores de escolhidos, dizendo que tinham alcançado um estado espiritual além das emoções humanas. Outros os chamaram de perigo ambulante porque ninguém conseguia prever o que sentiam ou o que pretendiam fazer. Os cientistas ficaram fascinados e começaram a estudar cada movimento deles. A teoria mais aceita hoje é que muitos incolores foram pessoas que passaram anos tentando ajustar a própria luz até o limite. Elas filtraram tanto que mostravam que em algum ponto o sistema entrou em colapso e desligou o quadro inteiro. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, senti um frio na barriga e reparei que as cores em volta de mim estavam mais fracas do que antes. Não era a ausência total de luz, mas parecia que alguém tinha diminuído o brilho do meu mundo particular. Eu ainda ria e chorava, mas a intensidade que saía do meu corpo já não acompanhava a profundidade do que eu sentia. Foi nesse momento que comecei a sonhar com o seu mundo. Sonhava com ruas cheias de gente caminhando sem nenhuma cor aparecendo no ar. Sonhava com conversas em que ninguém via vergonha alheia nem a insegurança escondida atrás de uma piada. No início, esses sonhos pareciam pesadelos. Como vocês se orientam aí? Como sabem em quem confiar? Como percebem que alguém está desmoronando por dentro se não existe uma nuvem roxa ou um verde pesado avisando? Só que com o tempo algo inesperado aconteceu. Em alguns sonhos eu me senti estranhamente aliviada. Eu andava pelas ruas invisível emocionalmente e ninguém me perguntava como eu estava. Ninguém fazia a leitura da minha luz antes de escutar minha voz. Eu podia dizer hoje eu não sei o que sinto, e as pessoas não tinham um gráfico colorido pronto para me contradizer. Foi então que me dei conta de que meu medo de me tornar incolor talvez escondesse um desejo secreto de descansar da exposição constante.
Aqui vivemos como se estivéssemos sempre em um palco aberto. A plateia não está sentada frente a frente, mas espalhada por todos os lados, lendo cada mudança de cor em qualquer lugar. No trabalho existem relatórios de clima emocional da equipe com gráficos mostrando o volume de alegria ou cansaço de cada semana. Nas escolas, alunos recebem boletins de autorregulação onde pais e professores podem ver se a criança consegue manter a aurora estável em situações de pressão. Em espaços públicos existem sensores que medem a temperatura emocional da multidão para evitar pânico ou revolta antes que comecem. É difícil explicar para você o quanto isso afeta nossa forma de tomar decisões. Muitos relacionamentos são formados com base na compatibilidade cromática e não apenas em valores ou interesses. Aplicativos de encontro mostram uma espécie de resumo da tua paleta emocional nos últimos meses. Aqui escolha parceiros com cores parecidas para evitar conflitos. Outros preferem combinações contrastantes, acreditando que isso cria dinamismo e crescimento. Eu mesma tive uma relação longa com alguém cuja luz era quase sempre tranquila e macia. Aos olhos de todos nós éramos o casal exemplo porque caminhávamos envoltos por um mar harmonioso. Só que algo me incomodava em silêncio. De vez em quando eu via um pontinho escuro surgir perto do peito dele, quase nada, que logo desaparecia quando ele me via olhando. Eu perguntava se havia algo errado e ele dizia que não e que eu estava imaginando demais. O problema é que eu confiava mais no que eu via do que no que ele dizia. Passei a ficar atenta a qualquer sinal mínimo de sombra. Até que um dia, durante um jantar em família, as cores dele simplesmente explodiram. Um vermelho quase preto tomou espaço em volta da mesa e por alguns segundos ninguém conseguiu falar. Ele começou a chorar e contou que estava infeliz há muito tempo, mas se esforçava tanto para manter uma luz agradável que nem ele mesmo sabia mais onde terminava o sentimento real e começava a performance. Aquele dia me marcou profundamente. Não só porque nosso relacionamento acabou, mas porque eu percebi que a transparência total não garante sinceridade. A pessoa pode aprender a manipular a própria luz quase tanto quanto vocês aprendem a manipular palavras. Depois dessa experiência, comecei a fazer algo que muita gente considera estranho aqui. Passei a perguntar mais e observar menos. E em vez de confiar apenas na cor, eu dizia em voz alta: eu vejo sua luz, mas quero ouvir sua versão. Isso parecia simples, mas para muitos era quase ofensivo. Eles perguntavam: você não acredita no que minhas cores mostram? Eu respondi que as cores são um reflexo importante, mas não substitui a história que cada um conta sobre si mesmo. Às vezes você acha isso óbvio aí no seu mundo. Mas aqui fomos educados a tratar ao ar emocional como prova definitiva. Eu me lembro de uma colega de trabalho que adorava repetir que as luzes nunca mentem. Eu sempre pensara que elas podem não mentir, mas podem ser treinadas. Quando esses pensamentos ficaram fortes demais, procurei um especialista em estados luminosos. Contei sobre meus sonhos com seu mundo e sobre o medo de me tornar incolor. Ele ouviu com atenção e disse algo que me fez decidir escrever essa carta. Ele disse que talvez eu não estivesse adecendo, mas apenas amadurecendo a forma de sentir. Explicou que alguns de nós começam a buscar lugares internos onde a luz não chega. Esse espaço não é vazio nem frio, é apenas uma parte da experiência humana que não precisa ser exibida o tempo todo. Segundo ele, pessoas assim costumam sentir um chamado para se conectar com realidades onde as emoções não são visíveis. Nesse ponto da conversa, ele mencionou seu mundo. Para mim foi assustador e reconfortante saber que vocês vivem sem qualquer luz visível guiando as relações. Assustador porque eu penso no risco de não ver quando alguém está caindo por dentro. Reconfortante porque vocês talvez saibam algo sobre a intimidade que nós desaprendemos. Vocês precisam perguntar mais. Precisam ouvir as pausas na voz. Precisam notar uma mensagem não respondida, uma olhar desviado, um hábito que muda aos poucos.
Vocês não têm um painel luminoso indicando tudo, então talvez tenham desenvolvido uma sensibilidade diferente. Eu queria muito te fazer uma pergunta agora. Quando foi a última vez que você perguntou com calma para alguém como você está de verdade e ficou em silêncio o suficiente para escutar a resposta sem pressa? Não estou falando daquela pergunta automática que se perde no corredor. Falo da pergunta que abre espaço para que o outro pense um pouco antes de responder. No meu mundo quase ninguém faz esse tipo de pergunta porque a gente acha que já sabe a resposta só de olhar as cores. E em muitos dias eu sinto que é por isso que apesar de tanta luz tem tanta solidão escondida dentro desse brilho todo. Às vezes eu caminho por uma praça famosa daqui conhecida por ser um lugar onde as pessoas podem deixar as emoções aparecer sem julgamento. É uma espécie de zona neutra. As auroras ali ficam mais intensas e ninguém tem permissão de fazer captura ou registro de cor. Eu gosto de sentar num banco e observar. Vejo gente que passa a semana inteira se controlando no trabalho chegar ali e desabar em ondas verdes e cinzas. Vejo casais que nunca discutem em público deixar que a raiva se manifeste em faíscas laranjas que depois vão se transformando em rosa de reconciliação. Vejo jovens cansados da pressão por alegria constante deixando um azul pesado escorrer pelos ombros como se finalmente pudesse largar um peso invisível. Nessas horas eu tenho que imaginar como seria essa mesma praça no seu mundo. Talvez parecesse apenas um parque comum com pessoas sentadas em silêncio. Talvez alguns olhares se evitassem. Talvez outros se encontrassem em segredo. Mas algo em mim diz que o fundo das emoções seria muito parecido. A diferença é que aqui a dor ilumina o céu e aí ela se esconde nas gavetas das casas ou nas pequenas telas que vocês carregam. Não estou dizendo que um jeito é melhor que o outro. Estou dizendo que cada um traz um tipo de desafio. Nós lutamos contra o excesso de exposição. Vocês lutam contra a invisibilidade. Foi pensando nisso que aceitei participar de um experimento que permite enviar mensagens para outras realidades. De céu que talvez além do seu mundo conseguisse escutar. Eu quis que fosse você porque gosto de imaginar que somos amigos de longa data mesmo sem nunca termos nos visto. Eu queria te pedir um favor simples, mas importante. Hoje, quando terminar de ouvir essa carta, escolha uma emoção que você costuma esconder. Pode ser medo, ciúme, vergonha, cansaço, ressentimento ou mesmo uma alegria que você acha grande demais para mostrar. Eu quero que você dê um nome sincero para essa emoção. Depois quero que você pense em uma pessoa que poderia receber um pedaço da verdade sobre o que você sente. Não precisa contar tudo nem fazer um discurso perfeito. Às vezes uma frase é suficiente, como estou mais triste do que pareço ou eu sinto sua falta mais do que eu demonstro. Quando você fizer isso, tente imaginar que uma pequena luz se acende entre vocês dois mesmo que ninguém mais veja. Aqui do meu lado eu vou fazer o mesmo. Vou desligar as pulseiras que modulam minha ovária e ficar sozinha no quarto por alguns minutos. Vou deixar minhas cores se bagunçarem sem tentar aliar nada. E enquanto isso eu vou pensar em você e no momento em que estiver encarando a própria emoção em silêncio. Talvez seja essa a ponte verdadeira entre os nossos mundos. Não uma tecnologia brilhante nem uma teoria complicada, mas dois seres humanos aceitando olhar com honestidade para aquilo que sentem. Se algum dia eu me tornar incolor de verdade, espero que não seja por ter fugido das emoções, mas por ter aprendido a não depender tanto da aprovação dos outros sobre como elas aparecem. E se um dia você conseguir ver sua própria luz mesmo sem que ela esteja no ar, eu vou considerar que nosso experimento foi um sucesso. Vou terminar essa carta com um pequeno desejo. Que você encontre pessoas diante de quem possa ser um pouco mais transparente a cada dia mesmo sem cores girando em volta do seu corpo. Que você também seja esse tipo de pessoa para alguém, oferecendo um espaço seguro onde a verdade emocional não seja castigada. Eu não sei se vou receber uma resposta sua.
Mas de algum jeito sinto que quando você respirar fundo depois de ouvir estas palavras eu vou perceber um leve movimento aqui do meu lado. Como se o ar entre os mundos ficasse mais denso por um instante. Da amiga que vive no mundo ao lado, que enxerga cores em volta de tudo e que torce para que você aprenda a enxergar um pouco melhor as cores dentro de si mesma. Muito obrigada por ter escutado essa carta até o fim, isso significa muito para mim. Se você gostou dessa conversa, eu te convido a deixar um gostei no vídeo porque isso ajuda essa mensagem a encontrar outros amigos em outros mundos. Se ainda não fez isso, aproveite e se inscreva no canal Penpaus do Multiverso para continuar recebendo cartas como essa. Eu também vou adorar ler o que você sentiu, então se quiser compartilhe suas impressões e experiências nos comentários, pois suas histórias também iluminam esse espaço. Se você quiser apoiar nosso projeto e permitir que mais cartas cheguem até você, dá para fazer uma doação usando o código visível no canto inferior direito do vídeo ou pelo link na descrição. Na descrição do vídeo você também vai encontrar links para outras séries completamente diferentes dessa, com outras viagens e reflexões que podem te acompanhar em momentos distintos do seu dia. Eu me despeço por agora com muito carinho e espero te reencontrar na próxima mensagem em que outro mundo paralelo vai bater na porta do céu. Até lá, cuide bem das suas emoções visíveis e invisíveis e nós nos ouvimos no próximo episódio.